pessoal, aqui é a Twist. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Aqui eu trago vídeos de Life After. E no vídeo de hoje é uma surpresa muito legal que eu trouxe aqui no canal pra vocês. É lógico que vai ter gente que vai saber do que eu tô falando, tem gente que não vai saber. Mas nesse vídeo, olha que vídeo legal. Que vídeo maravilhoso, tô muito feliz com esse vídeo. Eu consegui gravar junto com a Cat Eyes, que é a moderadora oficial aí do Life After e também youtuber de live. E sério, gente, eu sou o fã número 1 da Cat Eyes, não adianta, sou encantada por essa mulher. E assim, teve algumas vezes aqui no canal que eu mencionei ela, alguns de vocês foram se inscrever, alguns já conheciam ela de muito tempo, né? Porque ela já posta conteúdo do live, principalmente no Facebook, há muito tempo. Então sei que alguns de vocês gostam. Quem não conhece, é só ver a descrição do vídeo que eu vou deixar todos os links de redes sociais dela, principalmente o YouTube. Se você não é inscrito no canal dela no YouTube, vai lá se inscrever pra ajudar ela a bater a meta de 4.000 inscritos. Vocês sabem que tem pouco conteúdo de Life After brasileiro. Infelizmente, Cat Eyes não faz conteúdo brasileiro, tá? Ela faz conteúdo em inglês. Todos os conteúdos são postados em inglês. Mas você pode acompanhar ela pelo Facebook, que você tem a opção de traduzir. Pode assistir os vídeos dela, porque são bem explicativos. Tem a legenda ali, então se você souber entender, pelo menos a escrita, você vai se ligar um pouquinho. Mas de qualquer forma, vale muito a pena acompanhar ela, porque o conteúdo é realmente de qualidade. E assim... Nesse vídeo a gente vai estar vendo a área operacional Monastery. É uma área bem difícil ainda pra mim, eu não consigo fazer tanto dano com ela, literalmente tem que ser bem carregada. Fui carregada pela Vieira, que é a minha outra coab. E assim, como sou uma pessoa que me considero meio fã da Cat Eyes, jogar com ela me deixou um pouquinho nervosa. E também no horário que eu gravei era 6, 7 horas da manhã, então eu tava meio assim, sabe? Sonolenta, meio nervosa. E aí teve alguns momentos que, tipo assim, deu errado. E eu pensei, caramba, eles vão perder muito tempo por minha causa. Cat Eyes já deve estar assim, tipo... Ai, vai, e eu fiquei tipo... Eu entrei em pânico. Mas assim, foi muito legal gravar com ela. Lógico que a gente não teve, infelizmente, o diálogo ali, porque eu, particularmente, acho que não conseguiria conversar em inglês, porque minha pronúncia é péssima. Mas quem sabe no futuro aí, quando eu me sinta mais segura pra falar em inglês, quem sabe ela não topa de novo, né? Mas vamos falar de Monastery. Monastery é uma área operacional bem difícil ali, onde tem várias etapas pra você seguir. E você precisa saber fazer. Assim como o teatro, sabe? Se você não souber fazer... provavelmente você vai empacar ali um pouquinho o time, a não ser que o resto do time consiga dar conta. Mas se talvez você não souber fazer algumas partes lá específicas, principalmente a dos livros, talvez você perca um pouco de tempo ali. E também tem algumas partes que, se você for humano, você tem que ser muito rápido, porque você pode acabar morrendo. Quem é Revenant tem mais chance de não morrer lá dentro. Mas eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, então fica comigo até o final desse vídeo. Como vocês podem ver aqui, a gente já iniciou a Monastery com a Cat Eyes, nossa convidada especial desse vídeo. Nessa parte de Monastery, o início ali, você precisa falar com a Ingrid primeiramente. Depois você vai estar matando os zumbis que vão estar surgindo no caminho. E quando você terminar de matar esses infectados, você vai precisar salvar ali o Deer, né? Que é aquele cervo que está na lama. Então você vai ajudar ele e depois você vai estar retornando falando com a Ingrid. Tem esses postes grandes, né, que você pode estar atirando neles pra fazer com que eles caiam. E assim você possa dar um dano maior nos infectados. Geralmente vão usar isso com zumbis maiores, né? Os pequenos eu quase não vejo a galera utilizar. Mas se for o caso de você precisar, pode usar desses postes que eles vão meio que cair no chão e dar esse dano no infectado. Nessa parte é muito importante que a Vieira ela colocou uma caixa de munição no meio desses postes que tem ali onde vai estar o NPC. E assim ela subiu pra cima e conseguiu acessar o NPC ali. Então não precisa você trazer as construções de fato ali para conseguir acessar o NPC. Só pôr uma caixa de munição embaixo que você consegue acessar ele. Feito isso, você vai precisar matar as 3 ondas de infectados que tem ali. Por exemplo, apareceu aqueles dois infectados, aí eu explodi a bolha, apareceu mais um. E veio mais uma onda de infectados. Na verdade, então foram... Ó, o poste quase caiu em mim ali. Pelo visto foram 4 ondas de infectado. E a última ali é com o boss grandão, né? Então vocês vão ter que estar matando eles. Não tem como sair dali. Tem que matar o boss. E vocês podem utilizar dos postes pra estar fazendo o dano a mais nele. Nessa parte ali eu já tava surtando, olhando ali o nome da Cat Eyes e falando... Meu Deus, tô jogando com a Cat Eyes! Ai! Lembra sempre que na maioria das áreas operacionais vocês têm que ir nos pontos específicos para continuar a próxima fase, tá? Então aquele ponto azul ali que a gente sempre tem que seguir. E agora a gente vai em direção a essa porta gigante. Quando abrir essa porta, eu recomendo que você esteja com um rifle em mãos, que vai ser melhor para você estar atirando nos pássaros, porque alguns ficam mais na região de baixo, alguns ficam mais
a parte de cima, então eu acho que o rifle se encaixa melhor pra você conseguir acertar esses pássaros que estão ali, né? Esses corvos, no caso. Nessa parte, vocês têm que prestar muita atenção. Quem é Revenant só vai perder a sanidade nessa parte, não vai perder vida. E se tiver um Revenant no time, manda ele procurar a chave. Não entra nessa parte enquanto não abrir o portão. Geralmente, a chave, ela costuma estar perto da porta. Desta vez, ela estava da outra porta que a gente entrou. Então, acabou que aconteceu o quê? Todo mundo ficou caçando chave e quem era humano perdeu vida ali e acabou morrendo. Como eu falei pra vocês, quem vai perder vida nessa parte é somente o humano. O Revenant vai acabar perdendo a sua sanidade e atirar nos corvos, mas depois ele não perde vida. Uma coisa que vocês podem se atentar é nessas cápsulas gigantes que tem. Eu não sei como que chama isso, vamos classificar como cápsula gigante, mas quando você destrói uma delas, o gás fica mais tóxico ainda. Eu sei que é difícil de você não acabar quebrando elas, mas quanto mais delas você quebrar, mais o ar vai ficar tóxico. Por isso, os humanos perdem vida tão rápido. O que aconteceu depois é que eu quis ajudar, porque eu não sabia que ia morrer tão rápido, né, na minha cabeça, e eu tava nervosa já também. E aí já a Vieira falou pra mim, não me revive. Eu, beleza, né? Que a Cat Eyes ficou lá atrás, eu pensei, tadinha da bichinha. Vou deixar ela morrendo lá atrás? Não vou. Peguei e fui tentar a Cat Eyes e ela falou pra mim não reviver também ela. Então já peço desculpa ao meu time por ter feito vocês perderem tempo nessa parte, mas é porque eu só queria mesmo ter ajudado. Então, recapitulando. Se tem um Revenant no time, faz com que ele procure essa chave. Quando abrir a porta, todos os humanos vêm juntos. Mas se não tiver nenhum Revenant no time, pelo menos um tem que se ligar ali aonde tá a chave primeiro, pegar a chave e abrir o portão. E aí depois o resto vem, porque se todo mundo acabar morrendo ali, como foi o caso, fica complicado, né? Agora a gente vai seguir para um outro ponto de encontro. Essa é uma das partes de Monastery que vocês têm que se ligar bastante. Agora nesse outro ponto de encontro aqui é a parte da biblioteca, onde vai ser duplas. Tem a parte da biblioteca do canto esquerdo e também do direito. Então vai dois para cá, dois para lá. Vocês precisam primeiramente matar todos os infectados que estão na biblioteca, tá? Depois a gente vai estar falando com a Ingrid, que é a NPC. Feito isso, você vai com a sua dupla. Um vai segurar a escada e vai puxar pro lado, tá? Tem os comandinhos ali. E o outro vai tentar pegar o livro. Quando aparecer o livro que você tem que pegar, ele vai aparecer Take Book. É só você clicar em cima dessa mãozinha que está ali, você pega o livro e já vai para a estante da frente. O outro time também, caso não aparecer, é só descer da escada e ir na outra estante. Tem que achar os livros que contém esse nome, né? Por exemplo, esse daqui tinha Hope. Só que a pessoa que tá fazendo dupla com você, ela tem que deixar ali a parte da escada bem perto. Então você fica colocando aqui, mover para a direita, mover para a esquerda, sabe? Stop moving. Caso vocês não tenham essa comunicação por call, né? Por isso a comunicação por call, ela é bem importante, então é legal vocês fazerem área com um grupo de brasileiros aí, ou se você souber inglês, para se comunicar melhor. Então lembrando que se caso você for olhar a estante e não achar nenhum livro, você desce dela e olha a estante da frente, tá? Se não tiver nessas, está na outra estante do outro lado, né? No caso, na estante da direita. Pegou os livros, é só a gente ir pro ponto de encontro, que a gente vai estar dando eles pra Ingrid. E agora é uma parte bem intensa que vai aparecer várias ondas de infectados. Então, pega a sua melhor arma, seja ela o lança-chamas ou o shotgun. Coloca as tactical gear, fala pro seu time aí pra alguém jogar shield, outra joga hormone, joga sedativo, também é muito importante. Nessa parte do boss, uma coisa que vocês podem se atentar, caso esteja muito difícil de matar ele, é atirar na parte das costas, porque quando você atira nas costas, você quebra aquela partezinha, como se fosse a mochila dele, não sei o que é aquilo, você acaba quebrando e ele cai no chão. Com isso faz com que você acerte mais a cabeça dele. Quando aparece aquela onda de poeira verde, assim, não sei o que é aquilo também, aquele ar tóxico que ele joga, quando aparece aquilo você precisa estar em cima de alguma coisa, por exemplo, alguma mesa, porque assim você não vai estar levando dano também. Nessa próxima fase da Monastery, vocês têm que prestar muita atenção também em algumas etapas, porque você vai estar passando por uma ponte totalmente quebrada. Tem como você passar
tá? Você pode ver, eu vou passar ali tranquila, passei sossegada. Caí. Quando eu caí, você pode ficar ali e um outro player pode vir te resgatar. Mas tem que tomar muito cuidado com os corvos, tá? Ou você pode apertar Give Up, que você cai e revive. Quem chegar primeiro no ponto de encontro vai ter um rádio transmissor lá que você pode mandar um sinal para os seus amigos, né? E eles passarem direto dessa parte. Não precisa ir até o final pulando de parte em parte da ponte. Mas precisa pelo menos um player chegar lá até o final para conseguir ativar esse rádio. Vocês podem ver ele que apareceu, a Vieira mandou para mim já um resgate, digamos assim, né? E aí ele já me leva pro ponto de encontro mais rápido. Ele é esse transmissor verde, é só você clicar em cima, escolher o nome do amigo e ele já manda aí o resgate para ele. Lembrando vocês que às vezes eu posso classificar o nome das coisas como resgate, a rádio, transmissor, mas é tudo modo de dizer, tá? Eu sei que às vezes as coisas não são isso que eu classifico elas, mas é só modo de dizer, eu acho que todo mundo acaba entendendo como funciona, né? Porque tem gente que às vezes, porque eu falo uma palavra, ele já vem e já comenta, não é isso, mas às vezes é só modo de dizer mesmo, porque tá bem óbvio, né? Essa é uma outra fase da Monastery que deu um pouquinho errado por minha causa. A gente perdeu muito tempo, muito tempo mesmo. Que assim, tem essa base de construção ali, que o certo é você colocar as pedras ali, né, pra você estar construindo. Esse é o correto. Pra você estar montando e conseguindo subir. Mas pra quem quer fazer bem rápido e consegue pular ali de boa, usa a caixa de munição. Todas as outras vezes que eu fiz Monastery, eu pulei de primeira, consegui pular, sabe? Eu não sei o que aconteceu, talvez eu tivesse um pouco nervosa ou meio sonolenta. E aí eu não tava conseguindo pular de jeito nenhum, sabe? Eu tentei pular e aí a Cat Eyes ficou ali tentando me ajudar, a Vieira ficou debochando de mim. E foi uma loucura, sabe? A gente perdeu muito tempo nisso e aí, por eu já estar fazendo eles perderem tempo, eu fiquei mais nervosa ainda, não conseguia pular de jeito nenhum. Só que eu acho que nessa parte a Cat Eyes, ela pegou a pedra e depositou ali. Então ele criou mais um nível ali de estrutura pra mim conseguir pular, né? Ela também deu a dica de usar barricadas, mas não deu muito certo. Eu não consegui colocar barricada. Ele não ficava no ponto ali pra mim conseguir, sabe? Quando a barricada fica azul, né? Que a gente consegue colocar ela no chão. Nesse momento a Vieira já tava falando que eu precisava de exercício, né? Por isso que eu não tava conseguindo pular. O Calibur já tava me entregando falando que eu tava nervosa, isso é bem óbvio, né? Todos eles sabiam. Tava todo mundo me zoando. Eu lá tensa com o negócio, né? Esse tipo de amizade que eu tenho, sabe? Só que aí passou alguns minutos e ficou ali, eu tentando pular. E aí teve um momento ali que a estrutura que a gente devia ter colocado tava maior. Então eu consegui pular mais alto e aí deu certo, né? Coisa que eu já devia ter feito antes. Se não deu certo, eu devia ter colocado as estruturas ali pra conseguir ficar maior. Perdemos o SS, mas ganhamos memes. Cat Eyes, não me odeie, por favor. Estou te devendo o SS. Caso isso venha acontecer com vocês também, usem as estruturas para conseguir pular dessa parte. Mas a melhor forma de você estar pulando é mesmo com a munição, porque você não precisa ali estar carregando estrutura por estrutura. Então utiliza a munição, caso você acabar na mesma situação que eu, corre, pega as estruturas, coloca ali que você vai conseguir pular. Bom, depois que você passar dessa parte chatíssima de pular ali, é a parte final, onde vai ser o boss. Nessa parte de Monastery também vocês precisam prestar atenção nas paredes que estão um pouquinho quebradas. Essas paredes como se elas estivessem velhas. Você atira nessa parede, ela vai quebrar e você consegue passar para outra parte do labirinto. Se caso você conseguir encontrar a saída, é só ativar o transmissor ali que ele vai acionar para os seus outros amigos saberem o caminho. Outro detalhe que vocês precisam se atentar na Monastery é quando você vai falar com a Rachel, né? Que você tem que trazer ela, digamos, para a realidade de volta. E aí vai aparecer algumas perguntas relacionadas a Rachel e você precisa responder corretamente. Eu vou deixar aí as perguntas que provavelmente vão aparecer e as respostas corretas para vocês. Enfim, o que eu posso dizer pra vocês é, se você tem amigos que podem encarregar você na área e você não tem tanto dano, é legal você fazer, você ir pegando jeito, mas realmente é uma área operacional bem difícil pra Manor 22
principalmente. Eu acho que é uma área operacional que vai ser difícil ali, tanto pro Manor 22 e 23. Acredito que depende da conta também. Talvez no Manor 24 ela seja realmente mais tranquila. A gente, infelizmente, acabou pegando A porque eu acabei fazendo eles perderem muito tempo ali. Então perdão, meus amigos queridos, não me odeiem, tá? Mas outras vezes a gente já pegou S também, então é bem tranquilo até. Foi mais minha culpa mesmo que fiz eles perderem tempo. Então é isso, se você gostou da área, boa sorte aí pra quem vai fazer. Espero que vocês tenham gostado da participação da nossa linda querida Cat Eyes. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube dela e também seguir ela nas redes sociais. Participa do meu Discord e também do Discord dela. Beijo pra todos vocês e também pra Cat Eyes. Vejo vocês no próximo vídeo. É isso, tchau!